Fala galera, belezinha? Show de bola? Hoje a gente vai continuar a nossa parte de geometria, tá? Falamos de quadriláteros na aula passada, só pra gente dar uma relembrada. Nós temos paralelogramo. O que é o paralelogramo? Dois pares de lados paralelos. Quadrilátero com dois pares de lados paralelos. Nós temos o losango. Losango é o quadrilátero equilátero. Todos os lados são iguais. Se todos os lados forem iguais, você já pode dizer, é um losango, professor, show. Quadrilátero com os quatro lados iguais. Beleza? E nós temos o retângulo. O que é o retângulo? Quatro ângulos iguais, quatro ângulos de 90 graus. Por isso que é retângulo, ângulo reto. Quando eu tenho tudo isso junto num só quadrilátero, ele é o quadrado, chamado quadrilátero regular. Lados iguais, ângulos iguais. Tá maneiro? Hoje a gente vai fazer umas questões. Começaremos aqui nessa questãozinha do Enem, ok? Enem 2012, essa questão. O losango, representado na figura 1, foi formado pela união dos centros das quatro circunferências tangentes de raios de mesma medida. Então elas são tangentes e todos os raios são iguais, ok? Chamar de R o raio, chamar de X, do jeito que você quiser chamar. Dobrando-se o raio das duas circunferências centradas em vértices opostos do losango e ainda mantendo-se a configuração das tangências, obtém-se uma situação conforme ilustrada na figura 2. Essa figura aqui, ok? O perímetro do losango da figura 2, quando comparado ao perímetro do losango da figura 1, teve um aumento de quanto? Vamos lá? Voltemos para a figura 1. Qual é o perímetro desse losango aí na figura 1? Digamos que o raio seja R, ok? Vem aqui comigo na imagem. Eu vou começar desse ponto aqui em cima. Então eu tenho R, mais 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 R. Ou seja, o meu lado tem dois R's. Eu tenho quatro lados, os quatro são iguais. 2 vezes 4, eu tenho um total de 8 raios. Então o meu perímetro na figura 1, ele vai ser igual a 4 raios. Figura 1. Na figura 2, teve uma alteraçãozinha aí. Vamos lá? Olha na figura 2, esse raio aqui dobrou. Então só aqui eu tenho dois R's, que ele dobrou. Mais um R daqui, meu lado é 3. Aqui é 3 também, aqui é 3, aqui é 3. Então eu tenho 3 R's 4 vezes. Então o meu perímetro na figura 2 vai ser igual a quanto? Aqui eu botei 4, mas era 8, né? Contei errado, me desculpa. 12. Vamos voltar na figura 1, que eu falei 8 e escrevi 4 para vocês, né? Olha aqui, ó. 2 R's, 2, 2 e 2. 2 vezes 4, 8 R's, tá bom? E ali, na minha figura 2, eu tenho aqui 3 R's, que aqui é 2, mas o R dali aqui é 3. 3, 3, 3 e 3, 3 vezes 4, 12 R's, ok? Ele me disse que é o seguinte, quanto que aumentou? Isso daqui é 100%, esse daqui é X. Simples assim. Vou simplificar logo o que eu quero. Vou cortar R com R logo de uma vez, tá bom? Multiplica cruzado. 8x é igual a 1.200. Passa para lá dividindo. Quanto é que dá essa parada? 1.200 dividido por 8. 1.200 dividido por 8, 150. Ou seja, a minha resposta então é letra C, 150? Não. Ele está me perguntando o quê, cara? Teve um aumento. Era 100%, foi para 150? Isso daqui significa que teve um aumento de 50%. Concorda comigo? Se ele era 100 foi para 150, aumentou 50. Resposta correta, então, letra C, 150%. Esse foi a besteira, né? Letra E, 50%. Quase que eu caí no que eu falei que vocês não podiam cair. Voltemos para não te embolar, meu amigo e minha amiga. Presta atenção. 150 é a porcentagem do segundo perímetro. Só que a primeira já era 100. Para chegar a 150, aumentou 50. A pergunta não é qual é a porcentagem, em si qual é o aumento da... Olha, tá pequeno, mas dá para ler, né? O perímetro do losango da figura 1 teve um aumento de... Da figura 2, quando comparado com a figura 1, teve um aumento de 50, que ele passou de 100
para 150, aumentou 50. A resposta correta, letra E, 50%. Foi o aumento, ok? Letra E, 50%. Próxima questão. Fundação Getúlio Vargas. Fundação Getúlio Vargas. Tendo oportunidade, gente, uma ótima instituição de ensino, tá? Na figura a seguir, a BCD é um retângulo e a MCN é um losango. Vou desenhar esse cara grotescamente daquele jeito. Vai ficar muito bonito não, tá, gente? Mas dá pra tu fazer a questão. Isso é o que importa. Show? Temos aí. Aqui o cara falou que... Vai ficar muito distante da realidade. Deixa eu botar mais em cima aqui assim. Agora aqui tá mais legal. Show? Ele me disse que A, B, C, D é um retângulo. E ele me disse que A, M, C, N é um losango. Se é um losango, cara, todos esses lados ali serão iguais. Como assim, professor? Aqui é X, esse pedaço daqui até aqui, ó. Aqui vai ser X, aqui vai ser X, e daqui até aqui também vai ser X. Isso é um losango. O que é o losango? Quadrilátero, equilátero. Todos os lados são iguais. Ponto. Ok? Aí o cara me disse uma outra coisa também. Determina a medida do segmento NB. Ele quer saber NB. Depois a gente traça aqui para achar NB. Tá? Sabendo que AB, esse cara aqui todo, é igual a 2 vezes AD. É o dobro da medida desse cara, que é igual a 20 centímetros. Então aqui eu tenho 20 centímetros. Aqui eu tenho a metade, né? 10 centímetros, já que ele é igual a 2 vezes AD. Se isso tudo aqui eu disse que é X, aqui é 20, aqui vai ser 20 menos X. Concorda comigo? Tudo isso é 20. Aqui é X, esse pedaço aqui, 20 menos X. Se aqui é 10 centímetros, vou deixar 10 puro, depois eu boto centímetros na resposta final, tá? Se aqui é 10, aqui desse lado também é 10. Tá legal? A gente faz o teorema de Pitágoras aqui, cara. Já que esse cara é um retângulo, aqui é um ângulo de 90. Pitágoras, aqui nesse canto, ó. Aplicando o teorema, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. 20 menos x ao quadrado, mais 10 ao quadrado. Quadrado do primeiro, 400. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Menos 40x, mais o quadrado do segundo. Mais 10 ao quadrado, 100. Já vou eliminar esse x ao quadrado, ó. X ao quadrado menos x ao quadrado. Jogou para o outro lado. Menos 40, vou jogar para o outro lado, 40x. Ok? Aqui eu fiquei com 400 mais 100, 500. Passei esse cara para o outro lado, ó, cortar o zero antes. 50 dividido por 4, se você quiser botar em forma decimal, 12,5. Tá maneiro? Esse é o valor de x, 12,5. 12,5. O que ele quer saber? NB. NB vai ser isso aqui, ó. Vamos trabalhar só com esse triângulo aqui em vermelho, ó. Pitágoras de novo. Olha aqui. Esse triângulo aqui, ó. Aqui é B, aqui é N, aqui é C. Beleza? Aqui é 12,5, aqui é 10. Aqui é o valor NB, que eu não sei. Vou chamar de Y, tá? Porque X já tem ali. Aplica o teorema de Pitágoras. Pô, professor, poderia multiplicar por 4, aí ficaria 50 e 40, e trabalha com 5 e 4, ou
ou no caso dividir por 2,5, que fica 5,4, aí tu acha a resposta, depois tu faz menos conta, mas não sei se o pensamento chegar nessa conclusão de repente daria mais trabalho, né? Mas quem pensou tá lindo. 12,5 ao quadrado, 156,25, né? Isso. Mais 100. Y ao quadrado é 256,25. 256,25 não tem raiz exata. Por isso que eu tô falando, se tu tivesse trabalhado com fração, naquele caso ali seria melhor, né? Mas vamos fazer o seguinte. 256,25. Vai ficar escrito assim. Olha o que eu vou fazer. Olha que coisa interessante. 256,25. Eu poderia botar esse cara sobre 100. Andar vírgula e escrever sobre 100. Mas eu vou te dar uma dica que é mais interessante ainda, pelo menos aos meus olhos. Isso daqui não é a mesma coisa que 256,25 sobre 1. Para eu transformar esse cara aqui num número inteiro, basta eu multiplicar por 4, já que ele é vírgula 25. Aí vai ficar o outro sobre 4 também. Me entende ou não? 256 vezes 4, 1024, 1025? 1025? Aí vai ficar 1025 sobre 4. 1025 sobre 4. Essa raiz tem um lance do mais ou menos, mas como é medição inteira, não vai influenciar muita coisa para mim, tá bom? Isso daqui vai ficar 41, 5 raiz quadrada de 41 sobre 2. Vê se é isso, porque isso daqui é 25 vezes 41. 25 tem raiz que é 5, 41 não tem. É isso aí. Beleza? Se você quiser fatorar 1025, ele fica 5, 5 e 41. Tá? Então o 5 você agrupou, saiu da raiz, o 41 continua. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então seria 5 sobre 2, raiz quadrada de 41. Esse é o valor de NB que ele quer saber. Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vindo, pode chegar. Olha aí. 5 raiz de 41 sobre 2. Essa medida aqui, ó, de N até B. Show? Molezinha? Deu para pegar tranquilo, né? Primeiramente, a gente usou qual a ideia? Definimos que é um losango, porque a questão me informou, então eu chamei tudo de x. Ele me disse que esse lado é 20, esse é a metade, então é 10. Fiz Pitágoras, nesse triângulo aqui do cantinho. 20 menos x, 10 e x. Achei o valor de x, depois fiz Pitágoras no outro triângulo montado com a medida que ele quer saber, NB. Então fiz 2 teoremas de Pitágoras, partindo do princípio que o losango tem os lados iguais. Acabou a questão. Moleza? Vamos para a questão da Unicamp. Hoje eu quis trabalhar com vestibulares diversos, tá? Fiz Enem, Fundação Getúlio Vargas, Unicamp. Se eu não me engano, a próxima é da FUVEST. Aí tu fala, pô, professor, só vou fazer Enem. Tem problema não, tá? Porque são questões que o Enem gosta de copiar. Ele gosta de pegar essa base desses vestibulares mais tradicionais, mais antigos, tá? Um trapézio retângulo é um quadrilátero convexo, plano, que possui 2 ângulos retos, um ângulo agudo alfa e um ângulo obtuso beta. Então eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou desenhar para você esse meu trapézio retângulo, ok? É mais ou menos esse cidadão aqui, ó. Tenho 2 ângulos de 90 graus. Eu tenho um ângulo agudo, alfa, e um ângulo obtuso, beta. Show? Aí ele me deu uma relação aí. Suponha que em um tal trapézio a medida beta seja igual a 5 vezes a medida de alfa. Beta é igual a 5 vezes a medida de alfa. Lembra qual é a relação desses 2 ângulos? Eles são o quê? Suplementares. Se você lembrar, eles são colaterais internos. Se você prolongar, se lembra? Eles são suplementares. Então, ó, alfa mais beta é igual a 180. Ok? Como ele disse que a medida de beta é igual a 5 vezes a medida de alfa,
Então, no lugar do beta, eu vou botar 5 alfa. Ou seja, aqui dá 6 alfa. Passo 6 para lá. Alfa é igual a 180 dividido por 6. Alfa é igual a 30 graus. E beta? Beta não é igual a 5 vezes o alfa? Beta é igual a 5 vezes 30 graus. Beta é igual a 150 graus. O suplemento, se você perceber, né? 30 e 150, eles são suplementares. Então, os ângulos já estão ali, 30 e 150. Ele quer saber na letra A, calcule a medida de alfa em graus. 30... Pelo amor de Deus, Unicamp, seja bem-vindo à nossa vida. Vai lá, tá sentindo já o cheiro da universidade, se prepare. Agora, mostre que o ângulo formado pelas bissetrizes de alfa e beta é reto. O que a bissetriz faz? A bissetriz divide o ângulo ao meio, tá? Então, ó, puxei aqui uma bissetriz, puxei aqui uma bissetriz. Vale? Ó, bissetriz dividiu em duas partes iguais. Qual é... Aqui não era 30? Quando eu puxei a bissetriz, ficou 15 e 15. Quando eu puxei a bissetriz aqui, ó, o ângulo todo é 150. 75 e 75. Aqui eu tenho um triângulo. Olha esse triângulo aqui, ó, limitado. Com a minha linha pontilhada, esse triângulo aqui, ó. A soma dos ângulos internos não é 180? Já tenho 75 e 15. Quanto falta para cá para esse ângulo? 90 graus. Para poder fechar 180. 75 e 15. Já tenho 90. Quanto falta para 180? 90. Então, acabamos de demonstrar que aquele ângulo ali é igual a 90 graus. Só para resumir um detalhe, independente do valor desses dois ângulos, a bissetriz formada pelos ângulos assim vai ser 90 graus, tá? Por quê, professor? Independente até do trapézio ser retângulo ou não. Desenhe aqui um outro trapézio qualquer, tá bom? Vou chamar o ângulo de alfa e beta também. Vou traçar a bissetriz. Se liga nisso. Aqui vai ficar qual ângulo aqui dentro? A metade do beta. Beta sobre 2. E aqui? Alfa sobre 2. Eu quero descobrir esse outro ângulo ali, tá bom? Vou chamar esse ângulo aqui de θ, o ângulo formado entre as bissetrizes. A soma desses três ângulos tem que dar 180. Então, ó, θ mais beta sobre 2 mais alfa sobre 2, isso tem que dar 180. Beleza? Show de bola? Mas aí tem um detalhe, cara. Esses dois aqui estão sobre 2, correto? Então, ó, eu posso escrever assim, ó. Beta mais alfa, ambos sobre 2. Posso ou não posso? Só que beta mais alfa a gente sabe que é quanto? Independente do trapézio. Esses ângulos aqui são o quê? Colaterais internos, cara. Então eles são suplementares. Isso daqui dá 180. Então ali eu vou escrever θ mais 180 sobre 2, 90. Passo para lá. 180 menos 90, 90. Então esse ângulo formado pelas bissetrizes, esse ângulo θ, vai ser sempre de 90 graus. Deixa eu melhorar isso aqui. Pô. Questão de honra agora. Vai ser sempre de 90 graus. Ok? Ainda ficou horrível, mas beleza. Oposto pelo vértice, então aqui também é 90 graus. Ó. Perpendiculares. As bissetrizes são perpendiculares, se tu quiser falar mais bonito. Tá bom? Show de bola? Tá maneiro? Vamos partir então para nossa próxima questão. Alfa é igual a 30, beta é igual a 150. Próximo é da FUVEST, conforme eu havia prometido para vocês. Um trapézio retângulo tem bases 5 e 2 e altura 4. Então ele me disse que o trapézio é retângulo. Vou fazer ele agora desenhado até o contrário. Só para você ver que o retângulo não é obrigatoriamente do outro lado, né?
ele tem bases, se ele é retângulo, ó, já vou marcar 90 graus ali nele, beleza? Ele tem bases 5 e 2, 5 evidentemente é a base maior, né, gente? 5 e 2, ok? E ele me disse que a minha altura é 4. A altura, consequentemente, é esse lado, já que ele é retângulo, né? A altura é 4. O perímetro desse trapézio. Para achar o perímetro, só falta achar esse lado aqui, não é? Gente, é isso mesmo. Mais fácil do que você pensou. Fuvest tá te chamando. Traça a altura aqui. Tracei a altura, professor. Show. Fiz 90 graus ali, certo? Cara, olha isso daqui. Se aqui é 4, aqui também é quanto? 4. Se aqui é 2, aqui também é 2 nesse pedaço. Se tudo é 5, sobra quanto para cá? 3, para completar o 5. Triângulo pitagórico, 3, 4, nem preciso fazer Pitágoras, né? 5. Pô, professor, posso dizer que esse trapézio é isósceles? Aula passada. Eu tenho lado 5 e 5. Tem dois lados iguais. Posso dizer que ele é isósceles? Não, lembra? Trapézio isósceles é quando os lados não paralelos são congruentes, tá? Só nessa condição. Então isso daqui eu não posso dizer que ele é isósceles, apesar de ter dois lados iguais. Já refuta bastante coisa da tua definição de isósceles, né? Então vamos voltar aqui agora. Se liga, ele quer o perímetro. Perímetro é simplesmente a soma dos lados. Então vai ser 4 mais 2 mais 5 mais 5. Isso é igual a 16. Tinha unidade? Não, né? 16 puro. Então a resposta correta é a letra D. Questão da Fuvest, outro brinde aí pra você, tá? Letra D. Show? Vamos falar o seguinte, vamos aproveitar o tempinho que a gente tem restante, conforme eu já havia programado pra gente. Eu quero falar de uma regra que na próxima aula a gente já vai fazer exercícios. Essa daqui, ó. A gente já vai começar a trabalhar com circunferência. Então a gente vai trabalhar com potências de ponto dentro da circunferência e tal, algumas relações, tá? Nós temos aqui, ó, a minha primeira relação é a seguinte, com retas tangentes. Essas duas retas são tangentes à circunferência, ok? E elas se encontram ali. A minha primeira definição é a seguinte. Essa distância aqui é igual. A e B, eu posso afirmar que A é igual a B. Beleza? Primeira coisa que a gente vai ter na nossa mente. A é igual a B. Show de bola? Partindo desse princípio, eu vou comentar com vocês sobre um cara chamado Pitot. Escreve-se Pitot, tá? Mas é Pitot, o nome do cidadão. E tem um teorema de Pitot. Então, terminamos quadriláteros com essa ideia do teorema de Pitot. Para na próxima aula a gente vai falar de potências de ponto, para a gente falar de circunferência. Isso daqui foi só para tu entender o teorema de Pitot, ok? Vê se vai ter fundamento na tua mente. O teorema de Pitot me diz o seguinte. Quando eu tenho um quadrilátero que ele é circunscritível, o que é um quadrilátero circunscritível, professor? Que dá para ser circunscrito. Vou desenhar ele do modo mais sem regra. Para tu não achar, tem que ser um quadrado, tem que ser um trapézio. Olha esse daqui, um quadrilátero qualquer, ok? Uma pipa fabricada pelo cara que mora lá atrás da minha rua, é só assim, só nesse formato assim, sem formato. Beleza? Então, provavelmente ele sabe o teorema de Pitot. Mentira, ele não deve saber não. Volta aqui. O que o teorema de Pitot me diz? Eu quero que você entenda uma coisa. Vou marcar os pontos de tangência. Marcamos os pontos de tangência. Esse pedaço aqui é A, esse pedaço aqui também é A. Concorda comigo? Pelaquela ideia lá de cima. Se esse pedaço aqui é B, esse pedaço aqui também é B. Se esse pedaço aqui é C, esse é C. Se esse pedaço é D, esse é D. Ok? Somemos agora os lados opostos. Somos lados opostos.
A mais B mais C mais D. Somos lados opostos. A mais C mais B mais D, ou seja, dá a mesma coisa. Aparecem as 4 letras, ok? Esse lado aqui é A mais B, esse é C mais D. Então, esses outros lados opostos aqui. O que define o Teorema de Pitot? O Teorema de Pitot diz o seguinte, preste atenção. Todo quadrilátero circunscrito tem a soma dos lados opostos iguais. Ou seja, somando esse lado com esse lado, é igual a soma desse lado com esse lado. Então, Pitot me diz isso daqui, ó. Vou fazer uma definição genérica para nós. A ideia do cara é basicamente essa. Cai muito envolvendo trapézio. Tá? Trapézio circunscrito. Aplica logo Pitot na ideia. E tudo fica lindo. Meu desenho tá assim, gente. Tá bonito, tá? O teorema do cara é esse aqui, ó. Eu vou te dizer que esse lado aqui é A. Esse lado aqui é C. Esse é B. Esse é D. O teorema de Pitot me diz que A mais C é igual a B mais D. A soma dos lados opostos. É igual. Ok? Simples assim? Molezinha? Vamos já pensar em fazer uma questão com o teorema de Pitot? Podemos fazer uma questão já? Coisa linda. Vou apagar o quadro então, tá? Deu para pegar a ideia? Show? A questão vai ser o seguinte. Vai começar com o enunciado. Quadrilátero circunscrito, tá? Tem bases. Um quadrilátero, ou melhor, não vou nem usar a ideia de um quadrilátero, já para ficar bem específica, bem a cara do vestibular. Um trapézio isósceles. Isósceles, não isósceles, né, gente? Isósceles. Ramon me ensinou essa parada aqui. Ramon falou que, ó, isso daqui é dígrafo consonantal, beleza? É isso. Um trapézio isósceles circunscrito. Tem bases. Ó, então presta atenção. Um trapézio isósceles circunscrito tem bases medindo. Aí, agora eu vou fazer uma conta para ficar legal, ficar tranquilo. Deixa eu ver. Já vou adiantar o desenho, depois eu escrevo ali, tá? Que eu tô fazendo a conta para poder dar legal. centímetros e 30. Tirou. Melhor, vai ficar mais fácil ainda. 16 centímetros e 36 centímetros. Agora ficou maneiro pra caramba. Um trapézio isósceles circunscrito tem bases medindo 16 centímetros e 36 centímetros, ok? Aí ele pode fazer várias perguntas. A pergunta que eu vou te fazer é qual é o raio? Qual é o raio da circunferência que tá ali, beleza? Mas daí podia fazer várias perguntas, até mais pra frente de áreas, várias coisas podem surgir. Como eu não falei muito de circunferência, não vou me prender em perguntas difíceis, tá? Como ele é isósceles, vou tentar fazer um desenho aqui mais ou menos maneirinho. Ó, tá aqui desenhado o meu trapézio. Tá maneiro? As bases são
16 e 36. Show? Como ele é isósceles, cara, a aula passada a gente falou disso. Quando eu traçar aqui as alturas, esses dois pedacinhos aqui vão ser iguais também. Já que ele é isósceles, esses dois lados são iguais. Show? Só que aí tá maneiro. Aqui é 16. Aqui esse pedaço aqui também é 16. Para 36 falta 20. Vou dividir em duas partes iguais, 10 para cada lado. 10 e 10. Pô, professor, mas como é que eu vou resolver esse triângulo aqui se eu só tenho 10? Aí eu aplico o teorema de Pitot. Esses dois lados são iguais, x e x. Aplicando o teorema de Pitot, a soma dos dois lados opostos, ou seja, x mais x é igual a 16 mais 36. X mais x é igual a 16 mais 36. Qualquer quadrilátero circunscritivo eu posso fazer isso. Circunscrito, né? Circunscritível. 2x é igual a 52. X é igual a 52 sobre 2. X igual a 26. Deu para pegar a ideia? Pô, se x é 26, professor, eu consigo calcular essa medida aqui, né? Com certeza, vou chamar de y. Quem quiser chamar de h, pode ser também. Vou chamar de y. Então, ó, olha o triângulo aqui, ó, que eu estou trabalhando. Esse daqui. Y, 26 e 10. Quem lembra daquele famoso, né? 5, 12, 13. Esse daqui está multiplicando por 2, né? 10 é 5 vezes 2. 13 vezes 2, então aqui é 12 vezes 2, 24. Quem não viu, não tem problema. Y mais 10 são os catetos, 26 hipotenusa, ó. Mais 100, 676, joguei para lá. 676 menos 100, 576. Raiz quadrada, 24. Beleza? Chegaria no mesmo 24. Então, meu y é 24. Só que eu quero saber o raio. Pô, professor, o raio tá aqui, ó. Ou seja, raio e raio. 2 raios é a altura, 24. 2R é igual a 24. Passa para lá o 2 dividindo. 24 sobre 2, 12. Ok? Usamos a ideia, 12 centímetros. Usamos a ideia do teorema de Pitot simplesmente para descobrir o valor do x aqui desses lados. E daí eu trabalhei com trapézio conforme a aula passada. Tá maneiro, galera? Então a gente está fechando a nossa aula de hoje. Vou pedir para você comentar seu nome. Aí nos comentários do vídeo, coloca seu nome para a gente poder acompanhar. Eu vou pedir para você assistir o próximo vídeo também. Falou? Grande abraço para vocês.